Dona Nair, seu Antônio, hoje eu, Luiz Lima, da cidade mineira, venho aqui com muito carinho, né, fazer essa entrevista, esse bate-papo com vocês, né, com o casal daqui da Vila Manaus, residente na Vila Manaus, onde tem uma história muito legal, muito rica, dentro da caminhada do bairro e da caminhada da igreja católica aqui dentro da Vila Manaus. Então a gente vem aqui relatar, hoje dia 9/6/2012, relatar a história desse casal, que é onde fez muito pela igreja da Vila Manaus, pelo povo da Vila Manaus, e que tem uma história rica, assim, muito legal para contar a todas as pessoas que possam haver esse relato de vida, onde é um exemplo para todos nós. Então eu quero começar a fazer a pergunta para o seu Antônio. Seu Antônio, qual foi a data do seu nascimento? 5/4/40. 5/4/40. E o senhor nasceu aonde? São Joaquim. São Joaquim. Opa, que legal. Terra fria, gelada, né? Me diz uma coisa, seu Antônio. E o senhor nasceu então em São Joaquim, e eu queria saber o nome seu completo. Antônio Macedo da Silva. Antônio Macedo da Silva. O nome da sua mãe, do seu pai completo? O nome do meu pai é Ari Macedo da Silva e da minha mãe Maria José Muniz. Maria José Muniz. Certo. E a senhora? A senhora nasceu aonde? Qual foi a terra natal da senhora? Em São Joaquim. São Joaquim. Isso. E o nome da senhora completo, dona Nair? É Nair Padilha da Silva. Nair Padilha da Silva. Que legal. O nome do seu pai, da sua mãe? O nome do meu pai é Sebastião Rufino Padilha. Certo. A sua mãe? Catarina Baldessal Padilha. Que legal, que bom. E todos nasceram também, os pais nasceram em São Joaquim, para lá, para terra friazinha, gelada. O meu pai foi São Joaquim. São Joaquim. E o da senhora também? Aqui em Nova Veneza. Em Nova Veneza. Isso. Serra Baixa, então, né? É, Serra Baixa. Serra Baixa. É, o meu pai também. Certo. Me diz uma coisa, vou começar pelo seu Antônio. Seu Antônio, na sua terra natal, claro, vocês passaram, provavelmente que você passou a sua adolescência lá em cima nessa terra, que você tem muita lembrança bonita de lá. Como é que foi o tempo assim da sua adolescência? Como é que era? Era legal? Como é que era? Era sacrificoso, mas era legal. Sim. Porque a gente tinha toda a liberdade, saía sem medo, saía sem preocupação. Sem preocupação, né? Então era muito legal. Passava bastante frio, porque lá a terra é fria, né? São Joaquim. Para estudar, caminhava 6 quilômetros a pé, de pé descalço, que naquele tempo não se tinha calçado. Nós íamos de família pobre, mas família pobre muito humilde. Certo. Né? Então, a gente sempre tinha dificuldade da gente. Mas era muito gostoso, era porque a gente não tinha preocupação, que nem tem hoje em dia com a juventude. Meus pais não tinham preocupação com os filhos, porque, certo. Né, você não tinha muita coisa para se envolvimento de droga, de coisa, né? Certo, certo. Era legal. E como é que eram as brincadeirinhas da adolescência? Como é que era? A brincadeira assim lá dentro do seu pátio, do sítio onde você morava, como é que era? Pega-pega. Pega-pega. Sim, sim. Isso. E como é que é assim, o formato dessa brincadeira de pega-pega? Como é que se formava? Como é que era assim? Se reunia os primos, né? Nossa família sempre foi grande e tinha bastante primo. Então nós brincava de correr um atrás do outro, pegar né? Então era nossa adolescência foi assim, né? Então. E a educação na época da adolescência, como é que era que o pai fazia, a mãe fazia? A educação era muito ótima, porque era o que eles diziam, não e aquilo que a gente escutava, a gente fazia, né? A gente escutava aquilo que fazia, né? Então, era uma educação muito boa, porque era o sim e não tinha não. Certo. Então quer dizer que o filho tinha que obedecer. Tinha que obedecer, ir pela linha ali, né? Pela linha mesmo, não dura, não é linha dura que a gente diz, é a linha
que hoje tem certeza que o senhor, né, senhor Antônio, agradece os pais, né? Agradeço muito meus pais, a criação que eu tive, porque você sabe que nós educaram numa certa natureza que nós não podíamos, se eles mandavam nós fazer a coisa, nós não podíamos nem, mas só tinha que se levantar e sair, e era, se a gente tivesse sentado e dizia, tu vai fazer tal serviço, a gente tinha que levantar rápido e sair, né? Então, era uma educação muito boa, por causa que você vê, não tinha negócio, não, eu estou cansado, hoje eu não posso, nem hoje, né? Hoje em dia a gente manda os filhos, os netos, não, mas eu estou tão cansado hoje, não, né? Naquele tempo não tinha canseira. Não era assim, né? Não. Para chegar uma visita na casa, o que acontecia? Para passar na frente, como é que era? Tinha que pedir licença e nós não participávamos da conversa dos adultos. Nós tínhamos que sair fora brincar. Sim, para não deixar os adultos, deixar eles tranquilos ali, conversando, né? Na visita, com a visita, né? Não participava de conversa de adultos. Certo. Então agora eu vou perguntar para dona Nair, como é que foi a sua adolescência na época? Como é que era assim, na sua terra, onde você... Foi muito gostosa. Apesar, né, de a gente ter assim as preocupações com as tarefas que nós todos tínhamos nossas tarefas a fazer, né? A gente levantava de manhã, a mãe já dizia assim, ó, hoje você vai fazer tal coisa, tu vai fazer isso, e nós gravava aquilo, a gente sempre fazia tudo direitinho. Sim. Aí depois, se sobrasse um tempinho, a gente ia brincar. Certo. Aí a gente brincava, né, com os irmãozinhos mais velhos, a gente brincava assim com os outros amiguinhos, que era muito raro, os vizinhos da gente eram muito longe, e aí os amiguinhos todos também tinham tarefa de fazer. Certo. Mas certo. Era muito gostoso, era muito... E aquele tempo como é que era? Eles brincavam o quê? De cozinhadinha, as meninas, como é que era? Nós meninas brincava de cozinhadinha, nós brincava com as nossas bonequinhas, né? Então a mamãe fazia assim a boneca de pano pra gente na época, né? Que quase não existia essas bonecas assim que hoje tem. Certo. Então, mas aquilo para nós nós era muito contente quando a mamãe fazia nossas bonequinhas. Que legal. Eram maneiras que a gente brincava de boneca. Era assim. Era muito sadia, então, né, a adolescência daquele tempo. Agora nós vamos partir, então, conversar sobre a juventude. Aí nós chegamos na juventude, começam os meninos, as meninas a entrar na base da juventude, entrar no namoro. Como é que era, seu Antônio, a época do senhor, na sua terra lá, o tempo assim que vocês se encontravam com a juventude? Como é que era? Era muito bom. Era muito bom, nós se reuníamos dia de festas, dia de missa, né? Então era quando nós se reuníamos com a juventude, para baile, assim, nós tínhamos muito baile, então onde nós se reuníamos com a juventude, porque nós não, assim, nos domingos a gente quase não saía, porque era longe, o povoadinho onde ficava a juventude se reunia, era longe, às vezes a gente não ia, ficava mais por casa. Certo, e os pais também cobravam, como é que era? Cobrava, olha, eu vou te dizer uma coisa, olha, eu tinha 18 anos e eu não saía sem falar com meu pai ou a minha mãe, e ele dizia que sim. Tinha que pedir permissão. Pro pai e pra mãe. Pra mãe. Então, daí a gente se reunia bastante com a juventude, como diz outro, com os primos, assim, a mesma coisa que nem os primos, né? Então tinha o meu primo que era o Manuel Borges, que era o meu irmão, que nós estudamos juntos, a adolescência nossa foi juntos, assim. Saía nos matos, naquele tempo a gente armava muita arapuca. Certo. Então era que a gente fazia muito, mas era muito gostoso a adolescência. Eu quando pra te falar a verdade, quando eu tinha a primeira namorada de filme, eu tinha 18 anos. 18 anos? 18 anos. 18 anos. Mas era bem assim mesmo naquele tempo, né? Então tá. E a senhora também, como é que foi a sua juventude? Saiu da adolescência para a juventude, como é que foi assim? Era sadio, uma juventude sadia, o pessoal da época, como é que era? Era uma juventude muito sadia, era uma juventude assim que a gente sabia assim se divertir. Né? A gente, na verdade, né, que nós não sabíamos em lugar nenhum sem permissão dos pais. Né? E os pais também, eles tinham de saber com quem a gente ia sair. Certo. Não era assim, se eles achassem que não dava,
eles diziam só uma vezinha, não tem como você ir. E a gente entendia, a gente não insistia. E eram maneiras que a gente conquistava, às vezes os pais, era de não duvidar eles. Aí eles, certo, ficavam com pena da gente, daí eles acabavam deixando a gente sair. Dar uma voltinha, né? Dar uma voltinha, era isso, assim, Mas foi muito sadio também, a gente tinha as amizades da gente mais assim com os primos, mais com os parentes, né? Certo. Era muito gostoso. Eu, se fosse no caso, o tempo de voltar antigamente, eu queria tudo novamente. Como era na época. Como era na época. É verdade, que bom, né? Era muito bom. A gente sempre, né, foi muito de sair mais nas igrejas, né? Nas orações, que na época assim faziam assim muito terço nas casas. Ai, né? Que legal. Então a gente ia, foi um jeito que meu pai ele ensinou nós a rezar o terço em família todas as noites. Oh, que bom. E nós não via chegar, né, o dia que era marcado para nós ir nas outras casas também fazer o terço em família. Era muito legal, muito bom. E por isso hoje o casal, a senhora, é ligado na igreja, na Vila Manaus, na paróquia, pertence à paróquia Nossa Senhora de Fátima e a Capela São Francisco, né, de Assis. Então, por esse motivo, já vem lá de trás, né, da educação, hoje vocês estão enraizados dentro da igreja junto, ajudando Deus, né? Sempre foi. Quando na época que nós morávamos em São Joaquim, a gente já participava, já fazia parte das pastorais, né? Então esse aí já vem de pequeno e nós casamos e a gente continuou, nós dois juntos, né, assim, na caminhada de igreja, na caminhada assim de oração. Que benção. E aquilo ali a gente pegou assim como se fosse, no caso, um alimento. Certo. Se a gente não se alimentar da palavra, se alimentar da oração, parece assim que está faltando alguma coisa. Que legal, né? Então isso ali já veio de família, já veio Deus de pequenininho, nós já se criamos assim na caminhada de oração. Certo. Então para nós, nossa, a gente não fica sem a oração, mas que momento benção. nenhum. Me diz uma coisa, e como é que foi o casalzinho de França e o casalzinho? Como é que foi quando começaram a namorar? Se encontraram onde? Como é que foi? Olha, eu vou te dizer, a primeira vez que nós se vimos, nós já se gostamos. Ela era menina pequena. Certo. E eu já era mais, quando sou mais velho um pouco do que ela, então já era mais grandinho. Mas a primeira vez que nós se encontramos, já estralou os olhinhos, Deus já botou a mão em cima. Esse casal vai ser legal. Né? Eu pensei assim, encontremos assim, mas que de guria bonita. Né? Certo, assim. Certo. E depois daí nós ela foi crescendo, e eu também ficando mais maduro, e depois, bem no fim, aí... E naquele tempo mesmo era normal de um moço ser mais de idade, né? Né? Era normal. Era bem normal, né? Que o casal se casava, geralmente o moço já tinha uma idade de 20 e poucos anos pra cima, né? Isso, Né? Menos dos 20 anos era difícil, né? É verdade. E depois, você sabe, comecei a namorar, e depois naquele tempo, tanto do lado do rapaz como da moça, eles procuravam muitas famílias boas, né? Sabia o comportamento das famílias, né? Como é que era. Então eles reparavam muito. Então por isso que por esse motivo que as famílias eram tudo legal, tudo bem, porque um olhava pelo outro. Não, como é que fica? As moças pensavam, para me casar eu tenho que ser certinho. É verdade. E os moços a mesma coisa. E o José dizia, olha, lá tá fulano, dizia para a guria, olha, tal fulano lá, são família boa, são gente boa, eu conheço, que você vê, a gente do lugar, a gente sabe, conhece tudo dele, né? Ainda mais as pessoas mais de idade dele, que nem eu que nasci lá perto dele, lá em São Joaquim. Sim. Você vê, ele sabia até o dia que eu nasci, meu comportamento, como eu cresci, como, né, graças a Deus nunca, tanto eu como os outros parentes, os outros irmãos, nós somos de uma família muito humilde, nunca briguemos, nunca fomos em delegacia, nunca fomos, graças a Deus, nunca tivemos vício. Certo, né? Que legal, sempre né? Em
E 8 irmãos. E 8 irmãos, tá? Como é que é o nome dos irmãos? O mais velho, só o primeiro nome. O mais velho até o caçula. O mais velho é o Antônio Macedo. Certo. Dos homens, né? Certo. Depois o Francisco Macedo da Silva. Depois o Jairo Macedo da Silva. O Círgio Macedo da Silva. O Adair Macedo da Silva e o Manuel Macedo da Silva. Da primeira família. Depois tem a outra que meu pai faleceu, minha mãe. Meu pai casou pela segunda vez, teve mais 6 irmãos. Tá, certo. E o nome também deles? Pode passar? A mais velha é a Ivanirna. A outra é a Ivana, Ivanir. E tem o Ivandel. Tem a... José. Eu tenho que... José, que vai ser falecido. Certo. Morreu no acidente. E tem o Edi. E tem a Iranilda. Certo. E tem a caçula, tá com Certo. 22 anos. Que é a Matilde. É a Matilde. Matilde. Então tá, e agora eu queria perguntar para a senhora, a mesma pergunta que foi feita aí. Se o senhor puder vir mais para frente um pouquinho, ali que daí pega mais a... Isso, aí assim, a senhora também que tá bom. Como é que é o nome dos seus irmãos? Tem quantos irmãos? Nós temos 12 irmãos. 12 irmãos. Isso. Aí como é que é o nome deles, do mais velho até o mais caçula? O mais velho é Algemiro. Algemiro. Isso. E depois vem o Laurindo. Certo. Dos filhos dos homens, né? Isso. Tá. Aí vem o Laurindo e depois tem o Valentim. Certo. Antônio. Certo. E João. João. Isso. Depois tem as mulheres, né? Que a mais velha da família é a Olívia. Aí a Amélia. A Rosária. A Maria Inês. Certo. E a Angelina. E eu, que sou Nair. E Certo. a minha irmã caçula, que é a Zélia. Certo. Agora, então, eu queria saber, já passou, né? Os irmãos, né? Passou já, né? O nome, né? Isso, já. Tá, então eu queria saber agora do casal, né? Os filhos do casal, o nome, né? Dos filhos do casal, né? Os nossos? É, de vocês, né? Ah, tá. Tem quantos filhos? Nós temos 5 filhos. É só um filho homem, que é o Ivânio. Certo. E a segunda é a Catarina. A terceira é a Liette. Certo. A quarta, a Matilde. E a caçula é a Verônica. Verônica. Isso. Certo, que legal. Então, assim, ó, nessa época, então, quando vocês casaram, vocês casaram foi onde? Foi lá em São Joaquim mesmo? Isso. Certo. E a data, vamos falar a data certinho, como é que foi a data do casamento, seu Antônio? Foi 25 de setembro de 65. 25 de setembro de 65. Data bonita, né? Bonita, né? Uma recorda com certeza, né? Recorda, a gente não esquece. Que data linda, com certeza, o dia do casamento, né? De um casal que... Muito legal, né? Um casal muito... Muito linda, muito linda. É, verdade, verdade. Então, assim, ó, nós vamos fazer o seguinte. Agora eu vou dar uma desligada um pouquinho para fazer um vídeo menor e a gente faz a segunda parte depois, tá? Tudo bem. Certo, vamos lá. Então, vou desligar um pouquinho, depois a gente faz